estamos tentando deixar nosso culto mais direcionado possível a cada dia. Então, por isso que tenho colocado os vídeos na abertura, para que você sente, você veja os recados da igreja, as programações, aproveite melhor o seu culto, tem as dicas para aproveitar melhor o seu culto. E nessa parte do encerramento do louvor, as crianças já virão na última música. Então, pais, fiquem atentos, quando acabar a última música, a Aline ou alguém do louvor chamar as crianças, que estão um pouco mais distraídas na hora do louvor, você já mande as crianças na frente. Para quê? Para que elas também entendam que é continuação do culto quando elas vão para lá. Para que não tenha aquela quebra, parou o louvor, e aí parece que é um outro momento para elas. Não, é continuação do culto. Assim como nós estamos ouvindo o Evangelho, da mesma forma eles estão indo para lá ouvir o Evangelho. Então, para que não tenha essa quebra, a última música, junto com a oração da entrega de louvor, nós iremos orar pelos nossos filhos. Então, fiquem atentos quando chegar na última música, quando a Aline chamar, você já dá uma cutucadinha nos filhos para que eles venham na frente. Tá certo? Queridos, a minha voz ainda não está 100%, mas vai chegar bem melhor do que a semana passada. Esse mês nós temos como desafio aí conversar um pouco sobre esse tema, uma questão de fé. E como nós fazemos? Como nós temos um rodízio de pessoas aos domingos, nós temos que repetir o começo da mensagem para que a gente possa, todo mundo, estar na mesma direção. O que motivou o meu coração a pensar nessa série de mensagens intitulada Uma Questão de Fé, foi a realidade da departamentalização da vida que nós fazemos. Nós departamentalizamos a nossa vida. Nós colocamos o departamento família, o departamento espiritualidade, o departamento trabalho, o departamento vida social, e aí então nós dividimos a nossa vida em vários departamentos. Mas o que mais preocupa é que nós tratamos por partes a nossa vida, procurando recursos disponíveis em cada área. Em que sentido? Se o meu problema é familiar, eu procuro recursos dentro do contexto família para solucionar a questão família. Se o meu problema é profissional, eu procuro recursos na área profissional para que eu possa consertar a minha vida profissional. E se a questão é espiritual, eu procuro no contexto da espiritualidade para tentar resolver os meus problemas. Queridos, o grande problema disso é que nós nos tornamos cada vez mais seculares. Em que sentido? Cada vez mais eu me desconecto da fé para me conectar com as coisas seculares. Ou seja, eu tiro a questão da fé e tento resolver com coisa a partir do homem. Ou seja, se eu tenho um problema familiar, eu vou tirar a realidade da fé, do contexto família, e tentar recursos naturais ou humanos para solucionar o problema família. Se há uma questão relacional, eu tiro a questão da fé, porque é outro departamento, e tento solucionar os meus problemas a partir da minha relação. Ou seja, cada vez mais eu procuro recursos humanos para tentar solucionar, por quê? Porque a fé é outro departamento. E o grande problema é que nós estamos desconsiderando o valor da fé na nossa vida como um todo. Se eu procuro apenas recursos humanos, desconsiderando a fé, porque é outro departamento, eu estou desconsiderando o valor da fé. E é interessante que às vezes nós até levamos a fé para os outros departamentos da vida, mas mostra o quanto nós compreendemos de maneira ruim ou errada a nossa fé. Porque quando eu envolvo a minha fé com outros departamentos da minha vida, surgem frases como essa: à espera de um milagre. E aí que talvez eu entenda que a minha família precisa de um milagre para que ela possa mudar. Ou frases como a gente gosta de usar, frases de efeito: se uma porta se fecha, Deus há de abrir uma janela. Então, a única maneira que eu envolvo a minha fé nas outras áreas da minha vida é a espera de um grande milagre, onde um anjo vai abrir, o céu vai se abrir, vai descer um anjo e vai resolver os meus problemas, vai trazer a solução de todas as coisas. Mas, queridos, isso é desconsiderar o efeito natural da fé. E o que é o efeito natural da fé? É exatamente entender que eu conheço o Evangelho, eu conheço a palavra de Deus, e essa palavra me ensina como eu devo me comportar em família. Esse Evangelho me ensina como eu devo me comportar profissionalmente. Esse Evangelho me ensina como eu tenho que me relacionar com as pessoas, como que eu tenho que viver a minha vida social.
Mas quando eu departamentalizo a vida, tudo aquilo que eu tenho aprendido a partir do Evangelho, eu deixo de lado e complica ainda mais, porque eu desconsidero o significado bíblico da fé. E aí eu tento apenas tentar essa fé que as pessoas falam mundo afora, e eu pego aquilo que a Bíblia diz e vou desconsiderando. Só para reforçar o que nós já ouvimos domingo passado, qual que é o significado bíblico da fé? 3 aspectos e 3 elementos da fé. 3 aspectos, o primeiro deles, fé salvífica. A primeira maneira que a Bíblia se revela para nós, a questão de fé, é quanto à nossa fé que nos aponta para Cristo Jesus. É a fé que não vem de nós, mas é dada por Deus. E esta fé me direciona a Cristo Jesus e me leva à salvação. Mas também a fé é como um conjunto de crenças. O que é esse conjunto de crenças? É aquilo que Deus se revela na sua palavra. Então aquilo que nós conhecemos a partir da palavra de Deus em relação a Deus é fé. É um conjunto de crenças. É por isso que o apóstolo Paulo, por exemplo, quando escreve aos Filipenses, ele diz que juntos nós lutamos pela fé evangélica. E aí talvez na inocência da leitura nossa, nós achamos que Paulo está dizendo assim, vamos combater toda a fé católica, a fé espírita, a fé umbandista, a fé tal. Não, não é isso que ele está dizendo. Que nós lutamos pela unidade da fé, ou seja, por aquilo que o Evangelho revela para nós. É esse conjunto de crenças. A fé, outro aspecto, aquilo que eu creio. E a fé como exercício da piedade. Então, a partir daquilo que eu fui transformado, eu aprendi desse Evangelho e agora, então, eu vou exercitar a minha fé. E exercitar a minha fé não é querer agir no sobrenatural, mas eu estou colocando em prática aquilo que eu tenho aprendido. E a fé começa a mover em todas as áreas da minha vida. E os elementos da fé, o primeiro deles, intelectual. A fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir da palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu passo a ouvir a palavra de Deus, esse elemento da intelectualidade começa a mover. E eu começo a aprender a refletir e a olhar a vida de maneira diferente. Mas não adianta ficar apenas guardado na nossa mente. Não adianta apenas definir aquilo que cremos, definir o que o Evangelho diz, conhecer o que a palavra de Deus diz apenas na mente. O segundo elemento é o emotivo. Aquilo que nós cremos precisa mover o nosso coração, precisa mover os nossos sentimentos, precisa mover nas nossas vontades. Então aquilo que eu creio vai gerar agora uma mudança a partir daquilo que eu sinto. E não adianta apenas, por exemplo, vir ao culto, ouvir o Evangelho, se emocionar com ele, mas não ser volitivo, ou seja, não gerar prática na minha vida, não gerar atitude, não gerar uma mudança de atitude na minha vida. Não basta apenas eu entender o Evangelho, aquele Evangelho mexe com o meu coração, mas é apenas uma filosofia que eu não levo para a realidade da vida. E queridos, quando nós consideramos o significado bíblico da fé, alguns pontos vão passar a acontecer. Primeiro, o que cremos interfere de forma direta no que vivemos. Se eu entendo a fé bíblica, tudo que eu vivo, a fé vai interferir. Se eu penso na minha vida profissional, a fé vai interferir na minha vida profissional, e assim todas as áreas. Decisões tornam-se mais seguras. Por quê? Porque eu estou me baseando no que a palavra de Deus diz, eu estou como base aquilo que o Evangelho se revela a mim, e isso vai me levar a decisões mais seguras. A vontade de Deus sempre prevalece. E aí eu entendo que quando eu faço a seguinte pergunta, qual é a vontade de Deus na minha vida profissional? Aí eu vou entender que a vontade de Deus vai prevalecer quando eu buscar isso nele. Não é apenas eu querer a minha vontade, mas a pergunta é, o que Ele quer da minha vida? É o Evangelho que vai mostrar. Dores e fraquezas são cuidadas. E aí quando eu passo por dificuldades nos departamentos da vida que eu criei, é a fé que vai me dar condições de enfrentar a dor e a fraqueza. E de forma geral, nós vivemos o todo. Nós não vivemos em parte, mas vivemos o todo. Você deve saber o significado da palavra shalom. Quem sabe? Paz. Mas a tradução mais literal de shalom é integridade, inteiro, todo. Ou seja, quando você vive o todo completo e tudo está no seu devido lugar, você vive em
paz. Ou seja, você encontra a integridade, tudo faz parte, tudo faz sentido. Então, quando eu entendo a fé bíblica e passo a vivenciar essa realidade, não departamentalizando a minha vida, eu vou viver paz em todos os lugares. Por quê? Porque apesar das lutas, das dificuldades, das dores, das dúvidas, a fé está conduzindo todas as realidades. Ou seja, a fé bíblica não departamentaliza a vida. A fé bíblica não nos dá condições de dizer assim, essa é a área profissional e essa é espiritual. Não. Ela age em todas as áreas da mesma maneira. Entendendo isso, queridos, quando a gente fala uma questão de fé, e como eu falei hoje pela manhã na escola dominical, a minha grande vontade hoje era falar sobre ansiedade. Mas desde segunda-feira o que Deus me incomodou para falar é sobre dinheiro. E é interessante o quanto que dinheiro é um assunto polêmico no contexto fé. Porque aparentemente não tem nada a ver com a nossa fé. Não tem nada a ver com a nossa vida. Por quê? Porque é outro departamento, é uma outra realidade. E a fé não faz parte do meu contexto espiritual. Mas abra sua Bíblia em Mateus 6, 24. Nós vamos perceber se a fé tem a ver com questão, o dinheiro tem a questão da fé ou não. Mateus 6, 24, contexto do Sermão do Monte, onde Jesus passa os novos valores do reino de Deus, e ele vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Queridos, trabalhamos esse tema fé e dinheiro, normalmente nós agimos com extremismos. Por exemplo, primeiro extremo, unidade de medida da fé. Nós achamos que ter dinheiro, e quanto mais dinheiro nós temos, nós acreditamos que é uma unidade de medida. Aquela pessoa tem uma grande fé porque ela tem muito dinheiro. E a sua fé vai ser validada a partir daquilo que mostra a sua prosperidade. E eu coloco teoria da prosperidade, não aceito teologia da prosperidade, porque não é teologia, é uma teoria. Porque a Bíblia não fala sobre a teologia da prosperidade. É uma teoria que as igrejas inventam para tentar relacionar a fé com o dinheiro. Mas, queridos, é um dos extremismos. O outro extremo, neutro ou despersonalizado quanto à fé, é apenas um meio de troca, um objeto. O dinheiro não está de forma alguma ligado com a fé. O dinheiro é um objeto, é um meio de troca, é uma maneira de sobrevivência, mas isso não interfere de maneira direta na minha fé. Você já se perguntou como a Bíblia se relaciona com o dinheiro? Você já tentou imaginar como que a Bíblia trata a questão dinheiro? Só para ter uma noção. Cerca de 500 versículos sobre oração. É o que a Bíblia mostra. Chegando em casa você pode conferir. Cerca de 500 fala sobre oração. Cerca de 500 versículos sobre a fé. Cerca de 2.350 versículos sobre dinheiro, riqueza e posses. Ou seja, a Bíblia fala sobre dinheiro. E como Jesus se relacionava com dinheiro, Jesus contou cerca de 38 parábolas, das quais cerca de 16 tratam sobre dinheiro. Ou seja, a Bíblia fala sobre dinheiro. Dinheiro faz parte, é uma questão de fé. E é interessante que quando ela se relaciona com dinheiro, primeiro, ela alerta sobre os perigos. A maior parte dos textos vai falar exatamente sobre o perigo do dinheiro, mas também sobre orientações de uso e de como que você vai utilizar o seu dinheiro. E o perigo que nós temos de servir ao nosso dinheiro. Ou seja, a instrumentalidade do dinheiro na perdição ou na santificação. O que a Bíblia vai trabalhar ao longo de toda ela, vai mostrar que o dinheiro pode ser um meio de perdição, ou você pode, através dele, ter uma mudança de história e a santificação. A Bíblia fala, Jesus fala, mas qual que é a nossa relação com o dinheiro? Qual é a relação que nós temos alimentado com o dinheiro? Olha o que diz Richard Foster. Nossa relação com o dinheiro é uma relação de
temor. Primeiro, medo de ficar sem dinheiro. Vai chegando, final do mês, tipo lá dia 5, dia 6, dia 7, já é o final do mês, porque o dinheiro já acabou. E aí nós temos muito medo de não ter o dinheiro. Nos causa pavor imaginar que chegando no final do mês, ou no dia seguinte, ou um momento da vida, nós ficaremos sem dinheiro. Mas é interessante que Richard Foster também diz o seguinte: medo de ter muito dinheiro é outro medo que nós temos. Toda vez que eu vou pagar uma conta na lotérica, a pessoa oferece para mim: você não quer um bolão? Você não quer comprar? Você não quer levar um jogo? Aí eu falo assim: moço, o dinheiro que eu tenho já me dá uma dor de cabeça tremenda. E se eu ganhar esse valor aí, a minha vida vai complicar muito. Então vamos fazer o seguinte: deixa eu pagar minha continha de água, continha de luz, estou feliz e contente. Porque são dois extremos. Por quê, queridos? Porque nós temos medo do fracasso, mas também temos medo do sucesso. Talvez você fale assim: pastor, eu não tenho medo de ter muito dinheiro, mas surge possibilidades de você ficar rico, e aí você vai saber quanto que isso pode causar dor de cabeça, e você começa a avaliar a vida. São dois perigos que nós passamos. Mas sabe o que é interessante? Apesar de todo o temor da relação, é o dinheiro que tira de nós os temores. Apesar de todo o medo que nós temos na relação com o dinheiro, é o dinheiro que tira de nós todo o medo. Você já dirigiu numa estrada e descobriu que você estava perdido, mas aí você não ficou com medo porque você tinha dinheiro no bolso, e aí você poderia abastecer o carro e achar o local de novo. Ou você está enfrentando uma situação, uma incerteza, a primeira coisa que vem à sua mente é: bom, se der problema, eu tenho dinheiro, eu consigo resolver. E é exatamente um sentimento que nós temos, que o dinheiro pode tirar de nós todo o medo, toda a incerteza da vida, insegurança, ele pode tirar. Mas, queridos, a falsa sensação de estabilidade leva-nos à idolatria. Quando nós temos essa falsa sensação que o dinheiro nos dá estabilidade, é hora que nós somos levados à idolatria. O alerta de Jesus: ninguém pode servir a dois senhores. Nós vemos apenas um versículo como base da mensagem de hoje. Mas é um versículo que nós lemos constantemente, mas passa despercebido quando ele fala sobre duas realidades. Ele não fala de servir a um senhor e a um objeto. Ele fala de dois senhores. Dois senhores que tem pessoas que servem, pessoas que no contexto que está dizendo, são escravos desses senhores. E esses dois senhores é Deus e riquezas. No grego, mamon. Por que é importante falar de mamon? Porque esse contexto de Jesus, quando ele utiliza a palavra que é traduzida por riquezas, ele não está dando nome a um objeto, mas ele dá um nome de uma pessoa, ele coloca algo que tem uma personalidade em si. Não é um objeto, você não pode servir a Deus em um objeto. Ele coloca a questão de Deus como Senhor, e da mesma maneira a riqueza como o Senhor que domina. Olha o que diz esse teólogo. Quando Jesus usa o termo aramaico, mamon, para referir-se às riquezas, está conferindo a elas natureza pessoal e espiritual, personificando mamon como um Deus rival. O que Jesus está tratando há dois senhores. Há o Deus vivo e verdadeiro, mas há um outro Deus agora que é demonstrado através do dinheiro. E ele conclui da seguinte maneira: mamon é um poder que busca dominar-nos. Esse mamon que Jesus está dizendo, a tradução de riquezas, é algo que pode ter o poder de dominar sobre a nossa vida, e o grande desejo desse Deus é dominar sobre cada um de nós. Só para você entender a ação dominadora de mamon, primeiro, através dessa falsa sensação de segurança. Nós nos tornamos escravos, servos do dinheiro, porque ele nos dá uma sensação de segurança, de estabilidade. Mas o problema é que essa ação dominadora exige santidade total. Você se relacionar com esse mamon, ele exige de você uma santidade total. Você já reparou que se exige integridade, transparência daqueles que lidam diretamente com o dinheiro? Pessoas que vão cuidar do seu dinheiro
você espera delas que transmita a transparência e segurança para você. Ou seja, só vai cuidar do dinheiro aquele que você olha e não desconfia nem um pouquinho. Mas também exige sempre o melhor. Já percebeu também que quem administra as riquezas do mundo são pessoas extremamente capacitadas para cuidar do dinheiro? São pessoas estudadas, preparadas, capacitadas para poder administrar melhor o dinheiro. Ou seja, esse mamão domina dessa maneira, exige sempre o melhor. É ele quem determina o valor das coisas. É interessante o quanto que nós avaliamos a vida a partir daquilo que se possui. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais seguro eu estou. Então, se eu estou no meio de pessoas que têm dinheiro, mas naquele dia, no dia primeiro ou quinto dia útil, eu tenho dinheiro no bolso, bom, eu posso pagar a mesma coisa que eles pagam. Ou seja, eu dou um valor diferente para a minha vida. Mas se eu não tenho dinheiro, qualquer coisa que se faça em grupo, eu não quero porque eu me sinto desvalorizado, porque eu não tenho dinheiro, igual aquelas pessoas. E ele exige total dependência dos seus seguidores. O dinheiro não negocia com a gente. Não existe você dizer que, não, eu vou só viver uma pequena dependência. Não, ele quer uma total dependência. E cada vez mais ele vai nos amarrando, nos prendendo, nos trazendo para perto dele, para que nós dependamos apenas dele. E é interessante que uma vida devota a Mamon vai ser fácil de você detectar. Por exemplo, por que as pessoas perdem o sono à noite? O que nos faz, muitas vezes, ficar um pouco mais acordado, virando de um lado para o outro, andando pela casa, abrindo a geladeira, olhando para ela, e tentando saber o que fazer? Sobre o que elas ficam pensativas e ansiosas? O que nós pensamos o dia todo? O que nos traz ansiedade o tempo todo? Ou seja, o dinheiro controla a maioria das pessoas. Queridos, essa frase eu não achei o autor dela. A maneira como o Mamon governa é por meio do medo e da ansiedade. Com receio de ficar sem dinheiro e passar necessidade, as pessoas vivem atormentadas. Através do medo e da ansiedade, o dinheiro passa a dominar a nossa vida. Mas o grande problema, queridos, é que servir a esse Deus Mamon gera marcas em cada um de nós. E as marcas que nós encontramos na sociedade: ansiedade, frustração, descontentamento, medo, divisão e o pior deles, apostasia. Quando nós olhamos para esse Deus Mamon, esse Senhor chamado Mamon, que nós costumamos chamá-lo intimamente de dinheiro, causa essas realidades na vida das pessoas. E nós entendemos que muitas vezes essas marcas estão sobre nós também cristãos. Mas o que me chama a atenção é: ninguém pode servir a dois senhores. O que Jesus está mostrando para nós como uma questão de fé é que nós somos desafiados a nos sujeitar a um só Senhor. Nós que conhecemos o Evangelho que é apresentado a nós, Cristo que nos convida a conhecer os valores do reino de Deus, Ele nos convida a essa realidade, a nos sujeitarmos apenas a um só Senhor. Não há como viver, servir, nós iremos aborrecer a um e amar ao outro, ou desprezar um e honrar ao outro. Não tem como servir a dois senhores. Mas se o dinheiro é uma questão de fé, nós temos que tomar a decisão de nos sujeitar apenas a um Senhor. E como fazer isso? Primeiro, compreensão que dinheiro é sim uma questão de fé. É tamanha essa questão porque o próprio Cristo fala: ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, não é uma departamentalização da vida. Quando eu penso na minha vida financeira, não é uma vida separada da minha vida espiritual. A minha vida financeira não é separada da minha vida conjugal. A minha vida não vai departamentalizar. Ou seja, o dinheiro e a fé estão em todas as áreas. Mas é interessante quando se liga dinheiro e religião, é um tema extremamente complicado de se falar. Primeiro, porque nós estamos falando de senhorio da vida.
Quem é o Senhor da nossa vida? Deus ou o dinheiro? E para complicar, quando se fala sobre dinheiro, na questão fé, na questão religião, qual é o assunto que se trata? É onde nós passamos a anunciar quem é o Senhor da nossa vida. Porque quando se fala de dinheiro, na maior parte das igrejas, nós não estamos anunciando Deus como Senhor, mas estamos anunciando o dinheiro como Senhor. Por quê? Porque eu não dependo de Deus, eu dependo que esse Deus me dê dinheiro para que eu possa viver de maneira estável, para que eu possa encontrar a felicidade, para que eu possa experimentar da paz. Então, quando se liga religião e dinheiro, é isso que acontece. Queridos, quando nós entendemos que o dinheiro é uma questão de fé, primeiro, a Bíblia, inclusive Jesus, fala sobre ele. É o que nós vimos na introdução da mensagem. Ele pode ser objeto de adoração e serviço. Objeto porque nossos olhos vê como objeto, mas entre aspas porque Deus, a Bíblia se revela para nós como um Deus, uma pessoa. E pode ser canal de bênção ou maldição. Aí você pode dizer o seguinte: pastor, mas Jesus afirma que não são compatíveis. Riquezas e Deus são coisas extremas. Então não tem como lidar com fé envolvida com dinheiro, porque são assuntos incompatíveis. Mas o que Jesus está afirmando que é incompatível? Não no sentido, mas senhorio na nossa vida. Eles não são compatíveis quanto a senhorio sobre a nossa vida. Então unir fé e dinheiro, eles são incompatíveis quanto quem é o nosso Senhor. Mas nas demais questões, eles estão interligados. Mas se eu escolher servir ao dinheiro, é incompatível dizer que eu estou servindo a Deus. E se eu estou servindo a Deus, é incompatível dizer que eu estou servindo ao dinheiro. Olha o que D.A. Carson diz em relação a isso. Avareza é idolatria, porque o que você mais quer se torna o seu Deus. O que você busca mais urgentemente se torna o seu Deus. A idolatria não exige alguma pequena imagem feita de pedra, barro, cerâmica, ou uma imagem gigante de um Deus esculpido de uma montanha. Idolatria é qualquer coisa e tudo que toma o lugar de Deus, que me faz tentar achar minha identidade e lugar no universo por apelar a algo ou alguém, e não a Deus. Portanto, a avareza estabelece quem são nossos verdadeiros deuses. Trocando por miúdo, exatamente quando aquilo que você mais busca, vai se tornar o seu Deus. Aquilo que você mais prioriza na sua vida, Ele vai exigir que você o sirva, que você o adore. E a avareza, que Paulo vai chamar a carta aos Colossenses de idolatria, vai fazer com que nós nos tornemos idólatras. Ou seja, lembre-se, dinheiro é uma questão de fé. Mas, segundo, dinheiro é uma questão de fé porque exige devoção. Olha o que Jesus disse: porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. O problema é que ele exige devoção exclusiva. O grande problema do dinheiro, que vai exigir de nós uma devoção não departamentalizada. Ele quer apenas que nós sejamos devotos a Ele. Olha o que Paulo fala a Timóteo: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, saíram do senhorio de Deus, e os mesmos se atormentaram com muitas dores. Se eu passo a servir ao dinheiro, e ele se torna a prioridade da minha vida, eu vou desviar da fé. Eu vou deixar que Deus não é mais o meu Senhor, e agora o dinheiro passa a ser o meu Senhor. Mas o que me preocupa são as consequências dessa devoção exclusiva que o dinheiro exige de nós. Primeira delas, insatisfação contínua. Olha o que Eclesiastes 5:10 fala: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. A primeira consequência da devoção exclusiva é uma insatisfação contínua.
É essa realidade que o dinheiro vai provocar em cada um de nós. Para quê? Para que cada vez mais nos tornemos dependentes, cada vez mais cheguemos à conclusão, preciso de mais dinheiro. Uma ansiedade exagerada. Já vou explicar por que exagerada. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Por que é uma ansiedade exagerada? Porque eu não estou atrás de grandes coisas, mas a ansiedade que eu vivo é simplesmente pelo meu pão de cada dia, apenas pela roupa que eu vou vestir, pela água que eu vou beber. Aquilo que é o dia a dia da nossa vida, aquilo que é o básico da nossa existência. Pessoas estão extremamente ansiosas apenas por questão daquilo que é simples. Por isso que nós vemos como uma devoção exclusiva a consequência, a ansiedade exagerada. E aí nós estamos preocupados, dizendo que é com o pão de amanhã, mas é muito mais do que isso. Terceira consequência, perdição anunciada. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Queridos, querer ficar rico é uma perdição anunciada. Não é uma coisa que você não sabia que isso iria acontecer. Não, quanto mais dinheiro, quanto mais oportunidade, quanto mais condições que nós temos, mais nós iremos cair em ciladas, mais iremos cair nos afogar em perdição e ruína. E aquela velha história, por que continuam pessoas no século XXI caindo no golpe do bilhete premiado? Por quê? Porque o desejo de ficar rico vai levar pessoas à perdição anunciada. Quando você diz, alguém fala assim, perdi muito dinheiro essa semana, você vai dizer assim, perdição anunciada. Porque você achou que ia ganhar mais. Não foi essa a razão? Não foi por isso que você se envolveu? E aqui vai doer um pouquinho mais na gente. Apostasia dolorida. Eu poderia apenas colocar apostasia como o texto fala. Mas deixar a fé por outras realidades, talvez não cause tanta dor. Mas por causa do dinheiro, olha o que ele diz. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Queridos, trocar o senhorio de Deus pelo senhorio do dinheiro é você viver a apostasia, mas isso vai doer, isso vai ferir, isso vai machucar. Dinheiro é uma questão de fé, porque vai exigir de nós a devoção. Mas também, dinheiro é uma questão de fé, porque revela quem realmente é o nosso Deus. Quando você fala de devoção revelada na Bíblia, ela vai dar alguns pontos principais. Primeiro, em quem confiamos. Quando fala de devoção, é em quem você deposita a sua fé. E aí você vai encontrar ao longo de toda a palavra de Deus, pessoas confiando em cavalos, em carros, pessoas confiando em príncipes, em reis, pessoas confiando no dinheiro, em qualquer outra coisa, é o que a Bíblia chama de devoção. Então aquilo no qual eu deposito a minha confiança, é aquilo que eu estou praticando a minha devoção. Quem tem prioridade em nossa agenda? A Bíblia vai falar que aquilo que eu deposito a minha devoção é aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida. E aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração, ali está a nossa devoção. Só para você entender um pouco mais fácil, a devoção ao dinheiro, como a Bíblia revela para a gente? Primeiro, mediante a injustiça direta. Ela vai falar de roubo, fraude, assassinato, coisas que através da injustiça direta contra alguém, contra o outro, você está mostrando a sua devoção ao dinheiro. Você vai ler os profetas menores, quando eles vão dizer que o juiz dava causa ganha àquele que tinha dinheiro, e não era porque dava muito dinheiro, diz assim, apenas por um pedaço de pão ou por um par de sandálias. E já que tinha mais dinheiro, era favorecido. Ou seja, quando a injustiça é direta, vai mostrar que a nossa devoção é ao dinheiro. Quando nós tentamos tirar vantagem de alguém, nós estamos mostrando quem é o nosso Deus. Mediante a injustiça indireta, o egoísmo, que não prejudica diretamente o próximo, mas faz com que nos preocupemos
mas faz com que nos preocupemos de suas necessidades. Não nos preocupemos, alguém esqueci de pôr um não aí. Mas, queridos, a segunda maneira de mostrar quem é o seu Deus é quando você é egoísta. Quando você se preocupa apenas com as suas coisas, com as suas vontades. E aí quando você pode ajudar alguém, você fala, não, mas eu tenho que, daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos... Queridos, vai mostrar quem é a nossa devoção. Mediante a inclinação pelos bens deste mundo, que nos fazem perder a fé na providência. É um desejo tão grande por aquilo que este mundo pode oferecer, que eu esqueço daquilo que Deus prometeu dar a mim. Aqui mostra quem é o nosso Deus. Se é essa maneira que nós agimos em relação ao dinheiro, é o dinheiro que é o nosso Deus. A devoção a Deus. A convicção que Deus é o sustentador de todas as coisas. A continuação do texto que nós lemos vai falar exatamente o texto mais conhecido, que é as pessoas que vivem de maneira ansiosa pela vida. E ele vai mostrar que Deus é o sustentador de todas as coisas. Você imagina Jesus falando sobre ansiedade para as pessoas extremamente preocupadas, e ele começa a falar de aves do céu, os lírios do campo. Por quê? Para mostrar para aquelas pessoas que Ele era o sustentador de todas as coisas. Então, quando eu entendo que Ele é que sustenta a natureza, que Ele sustenta todas as coisas, Ele vai ser aquele que vai ser também o meu sustentador. Mas ele fala de uma consciência da relação de Deus com criaturas e paternidade. Quando ele fala de devoção a Deus, ele fala assim, olha, os lírios, as aves, são criaturas de Deus. Mas quando ele se refere a nós, ele diz assim, o vosso Pai Celeste sabe do que vocês têm necessidade. Ou seja, se Deus se preocupa com a criatura dele, quanto mais com aquele que ele chama de filho. Prioridade do reino em relação a todas as coisas. Ele fala assim, tudo isso você precisa. Você precisa beber, comer e se vestir. Mas essas coisas não é o que você vai buscar em primeiro lugar. Mas você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As práticas do reino de Deus. A justiça do reino de Deus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, aí eu mostro a minha devoção a Deus. São coisas simples para mostrar quem é o nosso Deus. E por fim, queridos, a impossibilidade de 2 senhores e a necessidade de um. É impossível você servir a 2 senhores, mas você vai precisar de um. Você não tem como servir a Deus e as riquezas, mas você vai ter que escolher um deles. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus, ele aponta as necessidades comuns da vida. Comer, beber e se vestir. E sabe qual que é o grande problema de Jesus apenas mostrar necessidades comuns da vida? É que o dinheiro compra essas coisas. O dinheiro tem o poder de comprar a comida, a bebida e a roupa. Então o que Jesus está falando aqui não é uma questão de suprir necessidades básicas. Mas o que Jesus está dizendo aqui, que o foco não é o suprimento, mas é o senhorio. Ou seja, talvez Jesus pudesse dar um exemplo de coisas que o nosso dinheiro atual não pode comprar. E aí nós iríamos dizer assim, já que o meu dinheiro não pode comprar isso, eu vou servir a esse Deus. Eu não vou abandonar a minha fé. Mas Jesus mostra coisas simples, básicas da vida. E aí ele está querendo dizer o quê? Olha, não é o suprimento a razão, mas é quem é o Senhor. Não é aquilo que você precisa, mas é aquilo que você escolheu como Senhor da sua vida. Olha o que esse teólogo diz. Pode-se trabalhar para 2 empregadores, mas nenhum escravo pode ser propriedade de 2 senhores. Pois ter um só dono e prestar serviço de um tempo integral são da essência da escravidão. Jesus fala do contexto de escravidão. E não tem como você ser escravo e pertencer a 2 senhores. Você não tem como falar assim, vou trabalhar para esse e também para aquele. John Stott diz o seguinte, diversos arranjos e ajustes possíveis parecem-lhes atraentes. Ou eles servem a Deus aos domingos e a Mamon nos dias úteis. Ou a Deus com os lábios e a Mamon com o coração. Ou a Deus na aparência e a Mamon na realidade.
ou a Deus com a metade de suas vidas e a Mamon com a outra. É aquilo que nós chamamos de jeitinho brasileiro. É maneiras que nós muitas vezes que estamos servindo na verdade ao dinheiro, mas começamos a falar que isso nos leva a servir a Deus. Pastor, eu estou trabalhando muito mais, eu deixei muitas vezes de ir à igreja, participar da comunhão da igreja, eu deixei de falar com Deus, mas pastor, é porque eu quero ser fiel nos meus dízimos. Ah, pastor, porque eu quero ser fiel e ajudar mais a igreja. Porque, pastor, o meu desejo é que essa igreja possa crescer cada dia. E aí o que eu vejo são pessoas quando entram em desespero, porque o dinheiro lhe está faltando, e ela chega à seguinte conclusão: é por causa do dízimo. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar de algumas coisas e vou entregar o dízimo para que ver se Deus resolve o meu problema. Queridos, não tem meio termo. Ou Deus é o nosso Senhor, ou o dinheiro é o nosso Senhor. John Stott conclui da seguinte maneira: tentar dividir a nossa lealdade é idolatria. Servir a Mamon durante a semana e Deus aos domingos é idolatria. A questão de Jesus é qual Senhor nós serviremos. Essa é a questão de Jesus. Qual é o Senhor da nossa vida? Nós podemos escolher servir a um Senhor carrasco, que promete a contínua insatisfação. Eu posso continuar acreditando que o dinheiro é o Senhor da minha vida, e é Ele que controla todas as áreas da minha vida, e não tem nada a ver com a minha fé, mas a promessa que esse Senhor carrasco faz para mim é uma eterna insatisfação. Mas eu posso servir a um Pai amoroso e provedor, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Queridos, o que me chama a atenção não é que Jesus está dizendo assim: você não precisa do dinheiro, mas não é questão do suprir a realidade da vida, mas é quem é o Senhor, quem comanda a nossa agenda, quem comanda os nossos relacionamentos, quem comanda a maneira que nós nos relacionamos com pessoas, com o esposo, com a esposa, a maneira que nós confiamos em homens, confiamos em coisas. Qual é a realidade que nós estamos procurando servir? A escolha é muito simples. Escolher qual Senhor servir é muito simples. A escolha é o que buscamos em primeiro lugar. Se a minha prioridade é o dinheiro, é a Ele que eu vou servir. Mas se a minha escolha é servir a Deus, buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O dinheiro nos afasta de Deus. O dinheiro pode ser o grande empecilho da nossa comunhão com Deus. O dinheiro pode ser a grande razão dos nossos problemas familiares. Mas se eu procuro servir a Deus e colocá-lo em primeiro lugar na minha vida, todas as coisas me serão acrescentadas. É a razão pela qual eu escolho servir ao único Deus vivo e verdadeiro. Pastor, isso significa que eu vou deixar de trabalhar? Não. Significa que quando eu for trabalhar, eu sei que eu estou servindo a Deus. E quando eu vou cuidar do meu dinheiro, eu vou saber que eu estou servindo a Deus. E quando eu começar a viver a realidade que a vida me oferece, eu vou priorizar a minha agenda com Deus. E é a hora que eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é entender a vontade dEle. E a justiça é pôr em prática aquilo que eu tenho aprendido. E eu vou experimentar a impossibilidade de servir dois senhores, mas eu vou precisar de um. Eu preciso sempre servir a um Senhor. A escolha é simples. O que buscamos em primeiro lugar? Queridos, nós cantamos aqui, agora há pouco, a música que fala exatamente: só tenho a Ti. Quando a tristeza me abater, eu só tenho a Ti. Quando as preocupações vierem na minha vida, eu só tenho a Ti. Quando as dificuldades surgirem, a minha confiança, a minha fé é depositada somente em Ti. Agora, se eu continuar, pastor, eu preciso correr atrás do dinheiro, Deus não tem compromisso nenhum, porque nós escolhemos servir aquele Senhor que nos escraviza. Mas esse Deus cuida de nós. Feche seus olhos, vamos falar com Deus e pedir a Ele que nos oriente dia a dia, para que não corramos o risco de pôr o dinheiro como o primeiro lugar da nossa vida, mas entender que, sendo uma questão de fé, aquilo que aprendemos do Evangelho precisa ser usado na maneira que nós lidamos também com o dinheiro.
Pai, tratamos, ó Deus, o dinheiro como um assunto tantas vezes polêmico no contexto da igreja, porque quando se fala em dinheiro na igreja, ó Pai, fala apenas, ó Deus, a possibilidade de servirmos a esse dinheiro, porque, ó Deus, falamos, se der mais para o Senhor vai nos dar muito mais. Isso nos leva a entender que dependemos muito mais do dinheiro do que do Senhor, ó Pai. Mas entendemos que a revelação bíblica em relação a Deus, ao dinheiro, é que nós servimos ao Senhor. E por servir ao Senhor, ó Deus, o Senhor é o nosso provedor, ó Pai. O Senhor é quem nos dá o pão de cada dia. E o dinheiro não se torna senhor da nossa história. Aí sim ele volta a ser apenas um objeto de troca, e não o Senhor das nossas vidas. Pai, Ele tem sido a razão da nossa insônia, da nossa ansiedade, dos problemas familiares, ó Deus. O dinheiro tem controlado, ó Deus, tantas vezes os nossos pensamentos, o nosso coração. E nós temos sentido dores, ó Deus, por consequência, ó Pai, dessa realidade. Infelizmente, muitos de nós, ó Deus, temos vivido a apostasia aparente, ó Pai, aonde confiamos totalmente no dinheiro e não confiamos totalmente no Senhor. E tentamos até tentar relacionar a nossa vida com o Senhor em relação ao dinheiro. Mas Deus, se nós não buscarmos o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas não serão acrescentadas, ó Deus. Pelo contrário, nós viveremos, ó Deus, a eterna insatisfação, por consequência do Deus o qual nós escolhemos servir. Pai, nós queremos que o Senhor nos ensine. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos oriente cada dia, para entender, ó Deus, essa questão da fé tão importante, para que não andemos ansiosos quanto ao dia de amanhã, mas possamos confiar no Senhor, o nosso Pai, que nos dá aquilo que nós precisamos. Deus, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e pedimos a Deus, nos ajude a aprender a lidar com o nosso dinheiro, para que nós não sejamos dele, mas entendamos que o Senhor é nosso provedor em todas as coisas. É o que nós pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.